do versículo número 8 a seguir. Amém? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa pregação é servo do Espírito ou escravo da carne. Uma pergunta: servo do Espírito ou escravo da carne? Ou andando em espírito ou andando segundo as concupiscências carnais? Amados, como é dito não só por mim, mas por vários pregadores, nós estamos vivendo uma época, em uma era cristã das mais desprezíveis em todos os tempos. Se for analisar a nossa conduta, a nossa forma de viver, o nosso modo de agir em relação a Sodoma e Gomorra, nós ganhamos de 10-0. Se for analisar e comparar a nossa vida, a nossa vivência em relação aos 120 anos, ou 122, não me lembro, que Noé pregou construindo aquela arca, nós ganhamos de 10-0, sem sombra de dúvida. Se for comparar cada um de nós, quando estava um povo ali sendo retirado pelas mãos de Deus do Egito, e no meio lugar chamado Pirairote, onde a vitória estava sendo triunfante, porque naquele exato momento o mar iria se abrir, assim como o povo de Deus iria passar por terra seca, todos os 600 cavaleiros e cavalos de Faraó seriam mortos naquele dia. Se fosse comparar a nossa crença, a nossa vontade com aquele povo que chegou a dizer: por que trouxe-nos até aqui? Por que não nos deixou morrer lá no Egito? Não tinha sepulcro suficiente. Se for comparar a nossa fé com daquele povo, nós ganhamos para ele de 10-0. Tudo isso em negatividade espiritual. Todo ser humano tem duas naturezas: uma terrena, fruto da terra; uma celestial, fruto do fôlego de vida. 4 níveis, e nós já falamos sobre isso aqui: do nível carnal, o nível físico; do nível emocional, o nível do amor, da emoção; o nível intelectual, da nossa capacidade de absorvermos entendimentos e com isso fazermos coisas, limitados, claro, mas fazemos; e no nível espiritual. Desses dois, o mais importante é o primeiro e o quarto, porque o primeiro é o físico, que muitas vezes nos leva ao pecado, a transgressões e coisas dessa natureza, e o quarto, que é o nível espiritual. E todos nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Com eles, ou com isso tudo que eu falei aqui, que somos atribuídos disso, podemos ir para os céus ou podemos ir para o inferno. Então, quando Jesus instrui o apóstolo Paulo, porque ninguém tem essa sapiência, porque do homem é até a sabedoria, a sapiência, o intelecto, mas só de Deus vem a sabedoria. E eu não imagino
Paulo escrevendo essas cartas com intenções próprias, a não ser vinda da parte de Deus. Porque quando ele escreve esta carta, ele começa a relatar a fase humana. Quando ele chega para Coríntios, ele diz que em Coríntios o povo estavam agindo como meninos, idolatrando pessoas, fazendo as coisas de Deus de qualquer forma. E quando ele chega nessa carta, ele começa a relatar o conceito do homem Deus e do homem carne, que era Jesus, ou do Deus carne. Alguns grupos de pessoas, não me lembro o nome agora, que eles fazem alusão ao homem estar na igreja de qualquer forma. Eles classificam o homem em 3 fases dentro da igreja: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Eles escreveram a Bíblia, não me lembro o nome agora, que pena. E no rodapé da Bíblia, eles deixam algumas descrições. E segundo as descrições que eles deixam, nessa fase do homem natural é o homem do mundo, o homem pecador, o homem carnal, o homem que comete pecado e coisas dessa natureza. O homem carnal, ele diz aquele homem que está na igreja, mas não tem um compromisso com Deus. Está na igreja e não quer galardão. Está na igreja e não tem-se, ou melhor dizendo, não tem o coração. Ele não almeja crescer ou ser algo para fazer, como o apóstolo Paulo, como Pedro, como os outros, que queriam fazer algo para Deus. Não, eu fiz aliança com Cristo, estou ali indo para a igreja, estou sendo dizimista fiel, estou seguindo as riscas, as doutrinas da igreja e os usos e costumes que estão em propósito lá, então para mim está tudo bem. Segundo esse grupo de pessoas, eles classificam esses homens como homens carnais. Eu não preciso de galardão, não preciso de nada, eu quero ir para os céus. E o terceiro que eles classificam é o homem espiritual, o homem que quer algo com Deus. Quando eu falo homem aqui agora, nesse momento, é o homem natureza, o homem criação, o homem mulher, o homem, ou seja, não estou aqui limitando só o homem, ou levando essa situação só para os homens, assim como para vocês e mulheres. Se tem homem espiritual aqui nesta noite, levanta a tua mão e aplaude glorificando, porque ele quer, ele vai, se você deixar, mudar a história da sua vida. Capítulo número 6, ele trata acerca da graça, alograda a forma contrita de viver com Deus. No capítulo número 7, ele vem tratar do conhecimento do homem com Deus, ou seja, a necessidade de estarmos com Deus. Chega aqui nos finais do texto do capítulo 7, ele chega a dizer: pobre miserável homem que sou. Mas no capítulo, louvado seja Deus, de número 8, ele já começa trazendo para nós a significância de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Olha o que ele diz no versículo 1, ou epígrafe do capítulo 8: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando ele vai falar, sabe, Júnior, no versículo 5 até o versículo 8, ele vai tratar da carne, que a carne ela mata, Zal, mas o Espírito vivifica. A carne destrói, a carne dilacera, mas o Espírito ele dá vida. Quando Jesus chega para Nicodemos e diz a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Eu quero criar em você um Espírito novo. E o que é que ele escreve no versículo 5 até o 8? Porque os que são segundo, louvado seja Deus, a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque andamos nas concupiscências carnais. Nós temos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, as manifestações da carne: adultério, prostituição, glutonaria, feitiçaria, inveja, emulações e coisas dessa natureza são atribuições da carne. E se nós dermos legalidade à carne, ela nos mata.
A carne, ela nos deixa como pessoas que têm um conceito, como pessoas que têm mentes formadas, como pessoas que têm as suas ideologias, e com essas pessoas a parede está completamente blindada, não tem porta para que possa entrar, porque elas já estão formadas nos seus conceitos, nas suas ideias, e não deixa que nada o transforme, ou seja, não abre espaço para diálogo, para que possa ter uma discussão, para que possa lhe ser apresentado o Espírito Santo. Porque você pode conversar com um cético desse e dizer a ele: rapaz, eu quero te apresentar a Deus, já conheço. Eu quero te apresentar a Jesus, já conheço. Mas é improvável que ele conheça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é introspectivo, ele é de dentro para fora. Ele pode conhecer a Deus por ouvir falar, ele pode conhecer Jesus por ouvir falar, mas o Espírito Santo, ele mata todo conceito carnal. Então, só o versículo 8 diz assim: portanto, que estão na carne, não podem agradar a Deus. Versículo 9 e 10, Jesus é o único que nos justifica. As pessoas podem te apontar, as pessoas podem te julgar, as pessoas podem até te condenar, mas só Jesus, Paula, pode te justificar. Pode estar olhando a tua vida, a tua história e dizer: que negócio é esse? Crê em Deus, o casamento assim, filho assim, a vida assim. Ei, você está olhando como os céticos olham, que conheço Deus, porque falaram conheço Jesus, mas você não tem olhos espirituais para entrar nesse mérito do qual só tem poder de entrar aquele que dá lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, louvado seja Deus, tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, justificado por Jesus na cruz, no Calvário. Ninguém pode lhe sentenciar, ninguém pode lhe julgar com causas, louvado seja Deus, pecaminosas, porque Ele já te livrou de todos os males. Porque enquanto você vive, há ainda momento de você converter-se verdadeiramente a Ele, e ninguém pode tirar. Então Jesus é quem justifica você. Jesus é quem te justifica. Talvez você esteja errado o tempo todo. Estou dentro da igreja como um homem carnal, assim como aqueles homens têm a sua ideologia, verdade. Mas eu posso me transformar num homem espiritual se eu der lugar a Deus. Quantas vezes nos pegamos pecando dentro da igreja? Falo isso em caso de imoralidade não, mas em coisas bobas. E uma delas é não conseguir amar o teu irmão, o teu próximo, como você ama você mesmo. Muitas vezes passa por você, você faz bico, olha, faz chacota, ou seja, ou tem inveja, e começa a ter intenções negativas e contraditórias de tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. É como Ele falou, Ele quer paz. Então nós já temos quem nos justifique. Não precisamos de advogado, porque já temos um. Não precisamos de um juiz, porque esse mesmo advogado já está fazendo doutorado para se transformar em juiz. Não precisamos de quem venha ser o nosso tutor, porque Ele já é o nosso tutor. Ele está sobre nós, é Ele que pode, Ele que opera, Ele que manda, Ele que desmanda em todo o tempo da nossa vida. A morte de Jesus, diga isso aí comigo, diga, a morte de Jesus me trouxe vida. Mais alto, 1, 2, 3. Ela nos trouxe vida. Ela é que faz com que nós estejamos ainda de pé. É ela que faz com a sua graça, um favor que não somos nem merecedores.
e ainda assim ele se pôs naquela cruz lá no Calvário, em Gólgota. E quando chega no final de tudo, imagina a manifestação de demônio que estava ali rodeando aquela cruz e aquela festa satânica, e de repente ele olha para cima no seu último fôlego de vida e diz, tetelestai, está pago, está consumado, eu já paguei, eu já sofri, eu morri por cada um deles. Satanás, está pago, já paguei, eu venci o mundo. Então ele é quem vai justificar a minha, a tua história, a minha, a tua trajetória, e ninguém pode se intervir, ou seja, ninguém pode tirar aquilo que ele te deu, se você não der lugar. É vida, é uma vida transcendental, uma vida onde o espírito maligno não pode mais tocar, onde a morte não tem efeito sobre você. Pode matar a carne, mas o teu espírito vive, não vai acabar, não vai destruir, porque Jesus, ele já pagou por você um preço inegociável, Daniel. Um preço aonde chegasse qualquer um, sabe, Lília, para tentar barganhar com aquilo. Vou barganhar, quer me dar isso por aquilo? Ele disse: não, esta alma é minha, Satanás. Você se irandeou com ele, com ela, até enquanto eu quis, porque eu já paguei, me dá que a mim pertence. Então não tema com as afrontas do inimigo, e não se preocupe com o dia vindouro, porque a ele pertence. Enquanto nós estamos aqui vivendo secularmente, subindo e descendo em altos e baixos, ele está nos contemplando com teus olhos celestiais e olhando tudo quanto nós estamos passando, e ele está dizendo nesta noite: se der lugar, verás a glória de Deus. Capítulo de número 8, versículo 11. Amém? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Ou seja, ainda que nós estejamos nesse mundo cheios de malícias, maldades, e que de vez em quando caímos, em vez em quando reclinamos, em vez em quando damos lugar mesmo ao inimigo, porque somos passivos a erros e a falha, a vida que ele pôs sobre nós com teu Santo Espírito, ela nos vivifica, ela nos traz vida. Então entende, você tem que dar, em nome de Jesus, lugar a Deus para que Ele possa trabalhar na sua história, na sua vida, e mudar todo o conceito de vida que você está vivendo. Possa estar no estado final em sua convicção, em seu pensamento: ah, não dá mais, já chega, já sofri, não tem jeito, eu não tenho forças, para mim não dá. Quem disse que não dá? Quando para você não dá, para Ele se torna impossível. Lê comigo aí agora, em nome de Jesus, capítulo de número 8, versículos de número 12 a seguir. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus
e Cordeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, como a irmã Shirley louvou no instante, ainda tem vida aí, ainda tem vida. Então depende de nós sermos ou darmos lugar para sermos justificados por Cristo e não pelo homem, andarmos segundo o Espírito e não a carne. Olha o que diz aqui rapidinho, em nome de Jesus, em Gálatas, logo depois de Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas capítulo 5, rapidinho, não precisa abrir não, se não achar, capítulo 5, versículo de número 19, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, 18, 19 agora, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, se sois guiado pelo Espírito, o Espírito é quem te conduz, é Ele quem te mostra a luz, é Ele quem te mostra o caminho, é Ele quem te mostra a verdade, é Ele quem te mostra a justiça. Então, nós temos que fazer como nós conhecemos, que é de costume nosso, de que nós somos diferentes. E se somos diferentes, temos que mostrar a diferença que foi estabelecida no Calvário, para que nós alcançássemos não méritos humanos, não méritos de homens ou de mulheres, mas méritos do próprio Yeshua HaMashiach, o Emanuel, o Deus comigo e o Deus com você. Então, que nós venhamos andar em Espírito, andar segundo a vontade do Espírito, andar segundo os conceitos dos quais homem nenhum pode mudar, porque nós temos que entender, foi nos dada a graça por intermédio de Deus, Filho como doação, para que nós fôssemos alcançados pela sua infinita e justa misericórdia. Mas quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos no capítulo 6, fazendo uma pergunta retórica, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça nos abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 15 do mesmo capítulo: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Anda em Espírito. Pastor, o que anda em Espírito? Em santidade, em comunhão, em afinidade, em igualdade com Cristo. Óbvio que nós não vamos obter todos os méritos em andar na nossa totalidade com Cristo, não é, Paulo? Porque somos frágeis, somos completamente dependentes de ações, e ações genuínas ou divinas que vêm do próprio Deus. Mas contudo, que nós venhamos em nome de Jesus andarmos em novidades de vida. É o que o apóstolo Paulo também relata nessas cartas. Andar em novidade. Que novidade é essa? Eu bebia, não bebo mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Eu andava fazendo coisas erradas, não faço mais, porque eu estou em novidades de vida. É como, louvado seja Deus, a palavra diz: não vivo mais eu, mas Ele, o Jesus próprio, Ele vive em mim. Então eu tenho que mudar, eu tenho que mostrar para alguém a diferença de Cristo em minha vida.
não a minha diferença na minha vida, porque eu não consigo mudar a história da minha vida, mas eu tenho que mudar, ou melhor dizendo, mostrar à pessoa a diferença de Cristo na minha vida. Uma coisa é o homem com Cristo, outra coisa é o homem sem Cristo. Uma coisa é o homem carnal, outra coisa é o homem espiritual. Porque não adianta, igreja. E muitas vezes nós nos associamos ou ficamos semelhantes, sabe, aquele jovem, aquele príncipe jovem rico. Mestre, bom mestre, que farei eu para herdar o reino dos céus? E tem muitas pessoas na igreja assim. E Jesus começa a relatar algo, algumas coisas, as leis, os mandamentos. Ele diz, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Só que ele viu o culto, ouviu a pregação, pegou sua Bíblia, só parafraseando. Quando ele ia embora, Jesus, ops, volta aí. O que é que você entendeu o que eu falei hoje? Você disse que conhece todos os mandamentos? O segundo, qual é? Amar ao teu próximo? Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e segue-me. Quantas pessoas tem assim na igreja hoje? E vai bater na porta ali e olhar com tristeza para trás e vai sair. Ou seja, o que adianta viver anos a fios dentro da igreja e perder a sua salvação? A parte dele, ele já fez. Para que não venhamos nos julgar como os bambambãs que conseguimos. Porque quando Noé fez a arca, e por permissão dele, Noé até que ela afetou por dentro, mas ele fechou por fora. Noé não fez tudo sozinho. Quando ele lançou Abraão no deserto, ele estava com Abraão todos os dias, para que Abraão não se julgasse estar como tutor daquela situação, ou tutorial. Aí Abraão chega na casa dos egípcios, ou em lugares estranhos, ou de outra nacionalidade, e ficava com medo, porque a mulher dele era muito linda, Sarai. Ele disse, vão me matar se eu disser que eu sou esposo. Só o que ele não sabia é que Deus é quem controlava, e que quando o rei foi pegar, ele meteu lepra. Ninguém toca nessa mulher, porque ela te pertence, porque você pertence a mim. Ou seja, sempre tem a mão de Deus. Sabe por que você está de pé hoje, acordou nesta manhã? Porque Ele permitiu. Fica de pé em nome de Jesus.